A gente vai mergulhar fundo nos argumentos centrais de O Livro Negro do Comunismo, uma obra super influente e, ao mesmo tempo, muito, mas muito controversa. Então, esse livro foi publicado lá em 1997 e foi, de fato, um marco. Por quê? Porque o objetivo dele era juntar pela primeira vez um monte de evidências que só ficaram disponíveis depois da queda do Muro de Berlim. Sabe, quando abriram os arquivos secretos? Então, o nosso papo aqui é justamente entender qual é a tese principal que essa obra defende. E logo de cara, o livro já joga um número na mesa, que na época chocou o mundo inteiro. Cerca de 100 milhões. Essa é a estimativa central que os autores fazem do número de mortes que eles atribuem aos regimes comunistas. É um número, assim, que já dá o tom da conversa, né? Ele serve como ponto de partida para toda a investigação e mostra a gravidade do que vai ser analisado a seguir. Ok, mas como é que os autores chegam nessa conclusão tão pesada? Para a gente entender isso, vamos seguir um roteirinho aqui. Primeiro, a gente vai ver qual é a tese principal do livro. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas que eles descrevem como sendo de repressão, o terror, a fome e os campos. Na sequência, a gente entra na parte da guerra psicológica e, para fechar, a gente reflete um pouco sobre o legado e a memória histórica de tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelo começo, a tese chocante do livro. Basicamente, o que essa primeira parte faz é mostrar um contraste bem forte, sabe? Entre o que seria o ideal, a utopia, e o que foi a prática, o mundo real. E aqui está o pulo do gato do argumento deles. Os autores fazem questão de deixar uma coisa bem clara. Olha, a gente não está discutindo aqui o comunismo como uma ideia filosófica, um sonho de sociedade justa, lá de Platão, sabe? Não é isso. A análise do livro é sobre o comunismo que de fato aconteceu, aquele implementado por líderes como Lenin, Stalin, Mao, em países reais, com consequências bem concretas no século XX. Certo. Mas aí vem a pergunta: como é que essa implementação se manteve no poder? Para explicar isso, o livro apresenta um conceito que é chave para a tese toda, o que eles chamam de terror vermelho. E o que seria esse terror vermelho? Bom, segundo o livro, é o uso sistemático de massacres, de expurgos, de violência do próprio Estado contra sua população. O objetivo? Eliminar qualquer oposição e forçar todo mundo a seguir a mesma linha. O ponto interessante aqui é que para os autores isso não foi um acidente de percurso, um efeito colateral. Foi, na verdade, o principal instrumento usado para tomar e manter o poder. Uma política de Estado mesmo, pensada, e não um desvio de rota. Essa citação que está na tela retirada do livro é bem forte. Ela mostra bem a lógica por trás dessa violência toda que os autores descrevem. É a ideia de que, para construir um mundo novo, um futuro ideal, tudo era permitido, inclusive deixar o sangue jorrar para destruir completamente o mundo antigo. A violência absoluta se justificava em nome desse futuro utópico. Ok, então se o terror vermelho era a política, como é que ela funcionava na prática? Agora a gente vai ver as ferramentas mais físicas da repressão. O livro aponta duas principais, a fome e os campos de concentração. Era, segundo eles, a maquinaria do controle. E aqui vem um dos argumentos mais polêmicos do livro, a ideia de que a fome foi usada como uma arma política. Os autores defendem que aquelas fomes gigantescas que mataram milhões de pessoas não foram só acidentes ou erros de planejamento, sabe? Eles apresentam dados para argumentar que muitas vezes a fome foi provocada de propósito ou pelo menos piorada intencionalmente para atingir objetivos políticos. Um exemplo? Quebrar a resistência dos camponeses que não queriam a coletivização forçada de suas terras. E o livro vai listando exemplos históricos para sustentar esse ponto. A gente tem a repressão à rebelião de Tambov, lá na União Soviética, a coletivização forçada, o famoso e trágico Grande Salto Adiante na China, e até fomes em países da África, como Etiópia e Moçambique, que se alinhavam a esse modelo. E claro, a outra peça dessa engrenagem de controle eram os sistemas de campos de concentração. Os mais famosos, que o livro detalha, são o Gulag, na União Soviética, e o Laogai, na China. E a descrição que eles fazem não é de simples prisões, não. Eram verdadeiros impérios, sabe? Baseados em trabalho forçado, criados para isolar, punir e tentar reeducar milhões de pessoas. Mas olha só, a repressão não era só física, no corpo. O livro dedica um bom espaço para analisar o controle da mente, a guerra psicológica. E um dos pontos centrais disso era a perversão da linguagem.
Isso aqui é uma coisa impressionante e, ao mesmo tempo, bem assustadora. O livro mostra como as palavras foram totalmente distorcidas, perderam o seu sentido original. Por exemplo, reeducação. Na verdade, era trabalho forçado e doutrinação. Um prisioneiro, em alguns contextos na China, era chamado de estudante. A autocrítica não era uma reflexão pessoal. Era uma confissão pública forçada, feita para quebrar a pessoa. É como se criasse uma realidade paralela, onde o horror virava um termo técnico, burocrático. E esse depoimento de um intelectual que foi obrigado a confessar é um dos mais fortes do livro todo. Ele diz que, de repente, existiam duas pessoas dentro dele, uma humilhando a outra o tempo todo. Isso mostra qual era o objetivo final dessa guerra psicológica, né? Não era só prender o corpo, era quebrar o espírito, rachar a pessoa por dentro, destruir a identidade dela. Bom, tudo isso nos leva à parte final da nossa análise. Por que os autores escreveram esse livro afinal? A resposta, segundo eles, está na luta contra o esquecimento na questão da memória histórica. O objetivo que os autores declaram é bem direto: dar um nome e uma voz às vítimas. Eles afirmam que a intenção não era alimentar o debate político de esquerda contra a direita. A ideia era registrar o que aconteceu e tirar o foco da ideologia e colocar nas pessoas, no custo humano. Era uma tentativa de garantir que as vítimas não fossem simplesmente esquecidas, apagadas da história. O livro também tenta responder uma pergunta: por que, na visão deles, esses acontecimentos não ficaram tão marcados na nossa memória coletiva se comparados a outras tragédias? E eles listam alguns motivos. Muito do terror era feito em segredo absoluto. Faltam fotos, imagens, diferente de outros eventos históricos. As máquinas de propaganda dos estados eram muito poderosas em esconder a verdade, e em alguns momentos existiu uma certa indiferença do Ocidente, que estava focado em outras questões geopolíticas. E para fechar, a gente fica com a grande pergunta que o livro deixa no ar, uma provocação para a gente pensar. Depois de apresentar toda essa documentação, o livro nos força a encarar uma questão bem desconfortável. Como uma ideologia pode ser responsabilizada por crimes históricos? Qual é a conexão real entre uma teoria, uma doutrina e as ações de quem a segue? É uma pergunta que sai do campo da história e vai direto para a filosofia, para a ideia de responsabilidade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com.